Então, a água não tem calorias, não é irritante, obtém-se mais facilmente e é barata, pelo menos mais barata do que os outros refrigerantes ou bebidas. Mas existem também outras questões polémicas quanto à ingestão de algumas coisas. Algumas pessoas, e eu sei que pode parecer assim, mas porquê é que vem agora falar de vinho para adventistas? Isto talvez não seja tão descabido como muitos possam pensar. Há muitos lugares onde as pessoas acham, e estou a falar de pessoas, muitas vezes, da igreja, que acham que não há problema, porque às vezes vox populi se diz por aí, que não há problema de ingerir um copinho de vinho à refeição, isso não faz mal nenhum, porque até diz lá Salomão que o vinho alegra o coração e o vinho faz bem ao coração. O que é que acham? O vinho faz bem ao coração, sim ou não? Não? O que é que acham? Quem acha que sim? O vinho faz bem? Não, estou a falar de vinho. Vinho. Faz bem ou não faz? Faz bem. Faz bem, sim, senhor. O vinho faz bem ao coração. Eis a quantidade de vinho que precisamos beber para ter algum efeito no coração. Agora, vejamos a quantidade de álcool que já ingerimos para ter algum efeito. Agora, porquê é que o vinho faz bem ao coração? Por causa dos fitoquímicos. E onde é que ele foi buscar fitoquímicos? Fito significa o quê? Plantas do reino vegetal. Então, o motivo por que o vinho faz bem ao coração é a uva. Também o sumo de uva faz bem ao coração. E não faz tão mal aos nossos sentidos e ao nosso equilíbrio. Então, na realidade, isto é apenas mais um argumento que as pessoas usam para fazer o que elas gostam. E se nós formos ver, não há nenhuma coisa neste mundo que não faça bem a alguma coisa. O que eu mais me canso de ver é, descobriu-se que o café faz bem a isto, descobriu-se que não sei o que faz bem aquilo. Até a cocaína faz bem a alguma coisa, meus amigos. Então, exatamente. Se nós formos ver, há sempre uma boa propriedade que vamos encontrar nas coisas que fazem mal. Nós temos que ver não é se faz algum bem, é quanto mal faz considerando o bem que faz, não é? Portanto, na realidade, temos que quebrar alguns desses tabus. Mas eu queria falar de outros fatores da água, muito importantes. Nós temos considerado a água apenas como algo para a ingestão ou para os banhos. Mas nós vemos que na Bíblia há várias histórias de cura alcançada através da água. Reparem só, temos o caso de Naamã. E Naamã, ele desdenhou da água. Ele olhou e disse assim, aqui, nesta água. É verdade, Deus nos deu a água não apenas para a ingestão. Como sabemos, a água também serve para tomar banho. Aqueles que não sabiam, deixo já este aviso. No Brasil há muita fama de que os europeus não gostam de tomar banho. Eu já disse que isso é mentira. Pelo menos uma vez por mês tomamos. E é um mito que tem que se quebrar, não é? Mas não adianta nada também tomar banho e não lavar a roupa. Devemos, com certeza, aproveitar e lavar e pô-la a secar para matar os germes. Portanto, a higiene, eu acho que ninguém aqui duvida, é um fator muito importante para ter saúde. Ela abre os poros, o banho abre os poros e ajuda a respiração cutânea e nos deixa muito melhor em termos de boa disposição. Há muitas pessoas que estão mal-humoradas porque não tomam banho e nós temos que exercitar este remédio. Mas o que muitas pessoas não se apercebem é que a água tem mais propriedades. Todos aprendemos na escola o seguinte: a água existe em estado sólido, líquido e gasoso. Mas o que nunca nos ensinam na escola é quão bem ela faz quando está em estado sólido, em estado líquido ou em estado gasoso. Por exemplo, em estado sólido, ela está a baixa temperatura, ela contrai os vasos sanguíneos. Ela ajuda a parar ou estancar feridas. Em estado líquido ou estado gasoso, por exemplo, quando entra em estado gasoso, começa a água a ficar quente, ela dilata os vasos sanguíneos, ela ajuda na circulação. Então, temos uma série de coisas que podemos utilizar. Por exemplo, um agente natural simples é um contraste, ou em banho de contrastes,
ou mesmo um quente-frio, chamado um quente-frio. Tirando as pessoas que possam ter algum problema de tensão sério, mas o colocar os pés na água quente ou as mãos na água quente e depois na água fria e vice-versa, pode ajudar a estimular a circulação. Também pode ajudar a combater problemas de hematomas, problemas de várias coisas. Eu não vou entrar em aspectos muito técnicos. Ou mesmo um banho frio, quente, pode ajudar a dinamizar a circulação. Eu quero dar aqui um testemunho. Eu sofro de enxaquecas hereditárias. Quando eu trabalhava na casa publicadora, ao terminar o amiguinho, era toda aquela ênfase por causa do final de uma revista, o corpo relaxava e era quase certo que eu tinha pelo menos uma enxaqueca. Eu chegava a ter 2 enxaquecas às vezes na mesma semana. E as minhas enxaquecas não são assim aquelas dorzinhas de cabeça, que dá-me a cabeça, não estou muito bem e tal. Quando vem a enxaqueca é daquelas, como se costuma dizer, de caixão à cova, não é? Então, começa-me o pé a ficar dormente, a dormência vai subindo, todo este lado fica dormente, a boca dormente, a visão fica cortada, começa a ver como um brilho, fica tudo cortado, não consigo processar bem as vozes, os sons, começa uma dor de cabeça intensíssima, ânsia de vómitos, enjoo, e só há um remédio, cama. E ficava arrumado até o dia seguinte. Então, se me desse uma enxaqueca às 8 da manhã, só voltava a trabalhar no dia seguinte, ainda com alguma dor de cabeça. Na altura, receitaram-me uns comprimidinhos assim, da grossura de um dedo, e mais ou menos deste tamanho, que ainda por cima tinham contraindicações porque faziam mal ao coração. E eu que já era uma pessoa que sofria muito do coração, muito apaixonado, então é complicado tomar um medicamento que faça mal ao coração. Aquele medicamento tirava a maior parte dos efeitos negativos, mas ainda ficava um certo mal-estar e uma dor de cabeça. E chegava ao fim de um tempo, às vezes ele deixava de fazer efeito, tinha que mudar para outro medicamento e alternar. Eu sofria bastante. Cheguei a ter enxaquecas tão terríveis de desejar morrer, literalmente, e eu sou uma pessoa muito apaixonada pela vida, mas o mal-estar era muito grande. Vi até uma reportagem no Discovery Channel de um rapaz que tinha enxaquecas quando fazia exercício e que foi utilizado para fazer vários testes com enxaquecas. Imaginem o que é uma pessoa sofrer assim. Então, ele era tipo uma cobaia, foi levado para um laboratório, tinha um ginásio ao lado, ele ia para lá, batia uma bolinha de basquete, começava a suar, começava a enxaqueca e ia para o TAC, para o scanner, fazer os testes. E quando fui para os Estados Unidos, para a instituição missionária, todos conhecem aqui o Dr. Viriato, que ele está inclusive na divisão e tudo mais, falei com ele sobre esta questão e ele me deu uma dica, e isto quase nem foi uma consulta, ele deu-me uma dica muito simples, ensinou-me um remédio muito simples. Colocar os pés numa bacia de água quente, o mais quente que eu puder aguentar antes de esfolar a pele, não é? Enrolar-me numa manta e pôr gelo na cabeça. Deito-me e descanso um pouco e chega a dar uns 15 minutos, 20 minutos, meia hora e está passado. Sempre com um fator muito importante. Normalmente a minha esposa é que me socorre, porque quando dá o primeiro sintoma, ou começa pela dormência, ou começa pelo brilho intenso. Eu sei que deve haver pessoas aqui que sofrem desse tipo de enxaqueca, e a minha esposa já vem, já me ajuda ali, porque chega um ponto que eu não consigo quase ver. Ponho o setting todo, faz-se uma oração, porque uma coisa muito importante que nós vimos ontem é que o toque divino através do humano é um fator fundamental. E eu durmo ali um pouco e acordo novo. É como se não tivesse tido nenhuma enxaqueca. Mas um fator fantástico é que diminuiu não só a intensidade das crises, já fui recentemente apanhado por crises em lugares onde não tinha como fazer o remédio, e elas já não são nem, nem 1/10 da intensidade que elas tinham, como diminuiu a frequência entre elas. Eu chegava a ter 2 e 3 enxaquecas por semana e hoje chego a ficar tipo 1 ano sem ter enxaqueca. E se eu não fizer nenhuma avaria, às vezes uma noite mal dormida, uma palestra mais longa, alguma coisa assim, se eu não fizer avarias, não vem enxaqueca.
Há alguns fatores para aqueles que sofrem de enxaquecas. É claro que é verdade que há pessoas que podem sofrer de enxaquecas por problemas de coluna ou outros problemas crónicos que não vão ser solucionados só com a água. Uma coisa também importante que me esqueci de dizer. Ingiro logo que dão os primeiros sintomas também muita água, normalmente 1 litro de água logo ali. Alguns alimentos, como os laticínios, podem propiciar não só as enxaquecas, como algumas alergias. Conheço muitos casos de pessoas que só de eliminarem isso deixaram de ter alergias. Então, este é um remédio simples. Eu sou feliz, ele não faz nenhum mal ao coração, pelo contrário, até faz muito bem, porque sinto ali muito tratadinho pela minha esposa. E hoje consigo ter uma vida minimamente normal em relação a essa questão das enxaquecas. Então, a água tem realmente muitas propriedades, por questões de hematomas, vários tipos de feridas e tudo mais, a lubrificação da pele também. Eu queria que nós entendêssemos que todo o aparato da água, é caríssimo isto, não é? Olha só, é muito caro fazer este tratamento. Normalmente os tratamentos não é pelo preço, os tratamentos naturais, simples. Não estamos a falar aqui de mesinhas, não estamos a falar aqui de crendices, daquelas coisas, aqueles remédiozinhos que as pessoas vão ouvindo que se faz e tal, como eu ouvi um indivíduo lá nos Estados Unidos que teve a coragem de dizer que alguém lhe tinha dito que eu tinha dores nas costas terríveis e disseram que beber urina pela manhã que acabava com as dores nas costas. Eu disse ao meu amigo, até pode ser que isso seja verdade. Primeiro, eu não o experimentaria. Segundo, se eu experimentasse, não contava a ninguém. Era um testemunho que não ia passar para a frente. Mas eu não estou a falar destas... Eu já ouvi até uma reportagem na televisão, aqui em Portugal, estava no Brasil, mas vi na RTP aqui, penso que foi na RTP, de alguém que falava e fazia tratamentos assim. Eu não estou a pôr em causa. Mas o objetivo de Deus não é isto. O que estamos a falar aqui é de uma atitude preventiva da saúde. É disto que estamos a falar aqui. De formas de utilização. Este pequeno tratamento com água também pode ser feito preventivamente. Mesmo sem estar a ter enxaqueca, eu posso fazer isso para evitar vir a tê-la. E, como veem, é extremamente barato. Sim. A imunidade também. Isto é um fator muito importante, a água, para as nossas defesas. Bom, da água vamos passar para os sólidos. Muitas das vezes, quando começa uma palestra sobre alimentação, algumas pessoas já ficam preocupadas se vem este indivíduo falar se pode ou não se pode comer carne, se deve ou não se deve. Lá vem este pegar no meu churrasco. Eu não estou aqui para pegar no churrasco de ninguém. Quero dizer-vos que durante muito tempo fui McDonald's lacto-vegetariano e achava que eu era vegetariano normalmente, mas que também não era um extremista, desses que não come carne nunca. Então de vez em quando ia lá ao McDonald's e comia 2 Big Macs. Ou 3. O que eu nunca fui capaz de fazer, não sei se vocês são capazes, isto é, eu nunca fui capaz, é de orar pela comida. Ao chegar ao hambúrguer, eu olhava para aquilo e abençoa isto, pim, e comia o mais depressa possível para a consciência não pesar. O fast food é um fenómeno interessante, mas nós estamos aqui a falar no contexto da guerra dos sentidos. E eu queria que vocês entendessem e escutassem esta palestra neste contexto. Nós vamos analisar algo muito interessante. Podes-me dar a minha Bíblia, por favor? Apesar de eu ter aqui os textos, eu gostaria de incentivá-los. Já temos ali um texto do Espírito de Profecia. Um estômago abarrotado quer dizer um cérebro pesado. Então, um dos problemas de muitos vegetarianos é que eles não comem nada de carnes, nem dessas coisas, mas do que comem, meu amigo. E isso não quer dizer que seja saudável, não é? Por exemplo, eu quando frequentava restaurantes vegetarianos, uma das coisas que me chocava
pessoas que eram vegetarianas e ao mesmo tempo fumavam e bebiam. Então, às vezes, nós temos pequenos contrassensos. Mas se nós repararmos, eu queria que entendêssemos quão sério é este aspecto. A Bíblia começa com um problema de entrada do pecado. E como entrou o pecado no mundo? Pelas mulheres? Pelo apetite. Se nós formos a Gênesis 3, vamos ver a queda do homem, estão envolvidos praticamente todos os sentidos, mas a ênfase principal está no apetite. Nós vemos que Eva viu a fruta, ela devia exalar um aroma fantástico, tocou na fruta e provou a fruta. O ponto de queda do homem estava no apetite. Depois é que começou, depois dela ter sido tentada quanto ao apetite, é que o diabo começou a falar com ela, para convencê-la a comer a fruta. Mas ela foi tentada por todos os sentidos, com forte proeminência no apetite. O segundo problema que vemos ali, nós vamos voltar a falar sobre esta questão amanhã, quando virmos o antídoto de Deus para o pecado. O segundo problema é a presunção. O diabo começou a dizer-lhe coisas e ela achou-se que estava em capacidade de dialogar com o diabo e de pôr em questão aquilo que Deus disse. E o terceiro problema é a adoração. Esta é a sequência do pecado. Ela achou que tinha capacidade ou poder para estar ao nível de Deus, desejou estar ao nível de Deus e entrou num problema de idolatria. Se nós avançarmos um pouco mais para a frente, se formos ao livro de Daniel, nós vamos encontrar também, nos primeiros capítulos de Daniel, o mesmo padrão de tentação. Logo em Daniel 1, Daniel e os seus amigos são tentados com o quê? Com o quê? Os manjares do rei. Apetite. Em Daniel 2, o rei tem um sonho e vai ser interpretado esse sonho por Daniel. Os seus amigos são achados 10 vezes mais sábios que todos os outros. Isso podia levar Daniel à presunção. Ele e os seus amigos resistiram à primeira tentação, o apetite. Mas agora vem a tentação da presunção. Daniel, não há ninguém tão sábio como vocês. Não há ninguém que consiga adivinhar sonhos como tu. Tu és fantástico. E Daniel diz, eu não vou cair nessa tentação da presunção. Não sou eu que sou fantástico. Há um Deus no céu. E no capítulo 3 vemos uma estátua de ouro e vem a terceira tentação, a adoração. O caminho para a queda do homem começa, na maior parte dos casos, pela boca. Pela boca morre o peixe e pela boca o homem cai em pecado. Vejam que é um caminho direto até à adoração. Primeiro, nós sentimos-nos tentados, depois somos presunçosos a ponto de questionar ou racionalizar a nossa tentação e depois caímos num problema de adoração. Se avançarmos um pouco mais para a frente e formos ao livro de Mateus, nós vamos ver em Mateus 4, quando o inimigo vem tentar a Cristo, qual é o padrão que ele segue? Primeira tentação, qual é? Apetite. Segunda tentação, presunção. Olha, tu és o Filho de Deus, podes atirar-te daqui do pináculo do templo que não te acontece nada. Os anjos estão à tua disposição. Terceira tentação, adoração. Olha, para que é que vais morrer aí na cruz? Basta uma ajoelhadinha aqui, só para reconhecer que eu tenho talento, que eu também sou uma pessoa de valor, e não precisas passar por isso tudo. Estão a ver a sequência? Diz o Espírito por si que aqueles que resistirem à tentação do apetite estarão com maior força para resistir às outras tentações do que aqueles que caírem na tentação do apetite, que estarão mais expostos às outras tentações. Vemos então este padrão de várias formas. Eu tenho alguns textos aqui, eu quase que sinto pena de ler às vezes, porque as pessoas pensam que eu sou inimigo delas, mas há alguns textos que foram escritos para o nosso bem. E eu queria que nós entendêssemos alguns fatores. Há sempre a tendência de dizer: não, ela não descreveu isso para o tempo dela.
acredito que sim. Muitas das coisas ela não há de escrever para o tempo dela. Se ela escrevesse para o nosso tempo, teria que escrever 3 vezes pior, porque a situação está 3 vezes mais caótica. Então peguem no que ela escreveu para o tempo dela e multipliquem por 3. E apliquem. Eu queria que entendêssemos algo muito sério. Sem profecia, o povo se corrompe. Perece, diz a King James.